Obrigada. Então, nessa coisa de a gente pensar, o estado de Santa Catarina é machista? Não, meu ponto de vista não. Eu acho que é bastante aberto, né? As opiniões, né? A cultura, eu acho que é uma cultura bem aberta aqui em Santa Catarina, né? E em relação a essa ideia do machismo como causador de violência contra a mulher, assim? Eu acho que isso é mais uma doença, né? Um problema psicológico, uma disfunção, talvez, teria que ser mais tratado, né? A pessoa talvez buscar um tratamento psicológico, né? Buscar conhecimento, né? Ela se conhecer, né? Para saber os limites que ela está ultrapassando, sabe? Na questão do respeito, do desrespeito ao próximo, né? Que é o companheiro, né? A companheira, né? Eu acho que isso é uma coisa para buscar ajuda. Agora na pandemia a gente vê assim, os dados são alarmantes, né? De violência contra a mulher, feminicídio. Só nesse ano em Santa Catarina são 19 feminicídios. E durante a pandemia os dados mostram que aumentou essa violência dentro de casa, né? Mais mulheres são vítimas. Eu acho pela questão da dependência muito um do outro, né? E na questão de muitos nessa situação não ter uma mente muito controlada, né? Os impulsos, né? Tudo eu acho questão de uma pessoa não ter um equilíbrio emocional, entende? Então acaba se aproveitando da fragilidade do próximo e cometendo esses atos, assim, entendeu? Nesse caso a mulher você vê sempre entendida como esse ponto mais frágil, porque a violência que a gente está falando do machismo, né, dessa ideia de homem se colocando contra a mulher, numa força e numa estrutura da sociedade, né, que diz que ela é dependente dele. Isso, mas não é, né? Eu acredito que mulher não é dependente de homem, né? O homem não tem que ser dependente de mulher. Então, ambos eu acho que tem que ter um consenso, tem que ter uma convivência sadia, buscar equilíbrio, né? Para não ter que descarregar os seus problemas emocionais em cima do relacionamento ou da pessoa, né? Eu acho que cada um tem que ter seu espaço, né? A gente viu bem recentemente aí também os dados assim de mulher sendo morta porque deseja separar daquele companheiro, né? Então isso está sendo muito recorrente. Sim. Como é que você enxerga Quando a gente volta de novo à questão, é um estado machista pelos dados, assim, né, da violência? É um estado machista muito também vindo da situação psicológica, doentia, né? Uma pessoa com mente sã, ela não vai cometer esses absurdos, né? Esse tipo de violência. Tanto na prática como né? Enfim, às vezes o machismo não é só bater, espancar, né? Às violência vezes psicológica, né? Financeira, né? Fica coagindo, né? O companheiro, a companheira, entendeu? Acho que isso é uma coisa que tem que ser tratada. E nessa questão mesmo, a gente olha, né? Na questão da sociedade, como isso se reproduz nas pequenas coisas, sim, né? Se a gente tem muitas, olhando amigas violentadas, né? Na nossa cidade, né? A gente está falando em termos de Estado, mas em termos de Brasil, o aumento dessa violência, sim. Você acha, assim, na conversa, a gente vê muito dessa questão psicológica, né? Mas será que ela é educativa? Ela está no seio da sociedade educando o menino para ser o cara mais forte, o macho, né? Que domina. Acho que isso aí acontece muito e com frequência, né? Quanto mais a mulher toma o seu lado profissional, mais queira ser independente, eu acho que ainda estamos nessa era de o homem achar que ele tem que dominar tudo, entendeu? Tem que ser o marido, entende? Eu acho que a mulher ela tem capacidade de correr atrás dos seus objetivos, sem ter que depender do marido, né? Desde que ambos tem uma convivência sadia, ambos dão espaço um para o outro. Eu acho importante isso. E eu acho também que muitas também se submetem a isso por insegurança, né? Por achar que a vida dela vai acabar, não vai ter condições de se sustentar, não vai ter condições de realizar um sonho, um estudo, né? E acaba se submetendo a isso. Até por questão dos filhos, né? Tem filho para cuidar. Só que a situação toda econômica, financeira, fecha, ou da né? ou da ela não vê saída. Às vezes a sociedade mesmo culpabiliza ela, sim, né? E não trata, né? Não trata do machismo em si, né? Não.
desse sujeito que historicamente foi constituído para tomar posse desse corpo da mulher, né, dessa violência. Muitas se submete por questão de não ter conhecimento, não buscar ajuda, né, e se sente ameaçada, então a mente delas se fecham, né, medo, né. E assim, na tua opinião, quando a gente está dialogando sobre esse medo, sobre essa fragilidade, o que fazer para reduzir violência contra a mulher, né? O que as políticas públicas precisam fazer para que mais mulheres tenham possibilidade de viver? Aliás, que nenhuma menina possa ser vítima de violência, nenhuma mulher vítima mais de violência, porque a gente não pode admitir, né, que uma pessoa seja agredida, morta por uma outra e sobretudo pelos seus companheiros, né? Eu acho, meu ponto de vista, dá mais espaço para a mulher, né? Na questão do trabalho, né? Buscar mais oportunidade para ela, né? Perfeito. Se desenvolver fora de casa um pouco. Porque a mulher, ela tem capacidade, né, de cuidar de tarefas, né, ao mesmo tempo, né? Ser mãe, ser dentro de casa, ser mulher, ser empreendedora, né? Eu acho que uma sociedade que talvez abra as portas para uma mulher mãe de família que está lá dentro sendo, né, judiada, sendo massacrada ou sendo maltratada, em vários sentidos, eu quero dizer, né? Talvez que dê oportunidade para ela ir buscar lá fora, apoio, né? Que dê umas opções a mais para ela, entendeu? Porque a gente vê que é difícil. Eu tenho filhos, né? Por exemplo, já não querem... tem uma independência financeira, ela consegue... Já não querem contratar, porque não tem quem deixar os filhos. Aí ela já tem uma situação difícil dentro de casa. É uma situação de machismo, né? Porque a tarefa acaba ficando só dela. Só dela. E aí ela já tem uma situação difícil em casa, aí tem os filhos, não consegue o trabalho lá fora. Ela acaba se submetendo a essa situação, que ela não tem apoio, não tem ajuda. Então, o que falta de fato para combater o machismo é essa questão de uma rede que sustente, também concordo, que sustente essa mulher no sentido de dar apoio psicológico, financeiro, estrutural da família. Porque o psicológico, a gente até vê algumas opções, né? Até tem, acho que alguns lugares eu fiquei sabendo que tem, de você ir lá acolher uma mulher, uma mãe que está sendo maltratada, que já foi passada pela polícia, mas não tem até uma estrutura para apoiar financeiramente para que dê uma oportunidade para essa mulher se desenvolver, né, profissionalmente, entendeu? Não tem. Isso é difícil para ela. Enquanto ela não tiver um meio de renda, ela nunca vai conseguir se livrar dessa situação. Perfeito, também concordo, né? Acho que é bem por aí a gente poder pensar que a estrutura material, né, para ela poder se estruturar. Também, exatamente. E a rede de apoio depois que ela é violentada também, né? Sim. Tem uma política pública séria de acolhimento e de reestruturação da vida dela, né? Sim, financeiramente, porque para ela se manter, a primeira coisa para se livrar de um casamento abusivo, um relacionamento abusivo, para ela ter condições de criar o filho, ela tem que ter uma segurança financeira. Então aí, normalmente, elas não têm. A maioria não tem. A gente sabe disso. Sim, concordo plenamente. Joia, brigadão. Acho que é isso.